Saudações, conspiradores! Iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica. Hoje trazendo um tema que eu só poderia chamar de essencial. É o tema que move praticamente a história da humanidade, que é o propósito de vida. Quem nunca pensou sobre o seu propósito de vida? E para falar disso, nós convidamos um especialista na área, que é o professor Alexandre Magno, que é coacher também, e tem uma série de atuações assim muito exitosas na área de terapias, na área de cursos de pós-graduação. Ele trabalha com neurolinguística e tem uma série de formações e uma pessoa muito bem preparada para abordar esse tema que é espinhoso, né? Mas essencial, que é o que estamos fazendo aqui, né? O que nos faz felizes. E ele se propôs a aceitar esse desafio e vir tratar desse tema. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite de estar aqui podendo conversar com você e com os nossos internautas aí falando sobre esse assunto. Né? Que bom, Alexandre. Pois é, você escolheu um assunto, rapaz, que faz tempo que nós gostaríamos de ter trazido, porque é a pedra angular da história humana, que é o propósito de vida, né? Quer dizer, o que é isso tudo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Como é que eu me realizo como ser humano? Né? E o que a gente mais percebe é que as pessoas não estão realizadas, não estão preenchidas, se sentem vazias e estão procurando esse propósito de vida. Então, há a possibilidade de se detectar esse propósito de vida? Existe um propósito de vida? Sim, eu percebo assim, conversando com as pessoas, né, tanto em treinamentos quanto assessorias individuais, que normalmente elas começam a buscar um propósito de vida quando começam a sentir alguns sintomas. Okay. Algumas se sentem vazias, outras se sentem perdidas, não sabendo qual o rumo a darem para a sua vida, né? Muitas pessoas estão bem financeiramente, mas existe um vazio existencial que não é complementado, que não é suprido, né? Outras pessoas se sentem muito conectadas, mas algumas dificuldades de botar esse propósito a serviço e ajudar as pessoas, né? Entendo. Então, sim, existe um chamado assim da alma, né? O propósito ele tem que ser visto em vários níveis, assim. Eu gosto muito de uma fala que vem do Platão, que está lá nos seus contos, lá no seu livro A República, e ele conta do mito de Er, que era um guerreiro armênio, né? Que ele quando termina uma batalha, ele morre nessa batalha, só que quando ele morre, o Er passa para o mundo do lado de lá, e ele encontra os deuses, e ele percebe que existe um certo julgamento com as pessoas que tiveram uma certa conduta, uma conduta talvez não tão boa assim moralmente e outra mais adequada, né? E depois que essas almas são separadas, elas passam por um processo de conversa com os deuses e elas se preparam para voltar e elas ganham uma imagem, como se essa imagem fosse nortear a vida dessas almas depois que elas encarnarem aqui. Só que antes delas passarem para esse processo de voltar para essa vida, elas têm que entrar dentro de um rio Letz, né? E algumas bebem dessa água. Então, algumas bebem muito e outras pouco dessa água. E esse rio é chamado Rio do Esquecimento. Okay. Então, depois que elas bebem, elas estão prontas para voltarem para essa vida. E o Er não bebe dessa água, ele é proibido de beber dessa água, porque ele tem que trazer para cá essas informações do que ele viu do lado de lá, né? Então, quando ele acorda, ele já está lá no final da vida dele, né? Depois da batalha, e ele traz todas essas informações. Que parece que não é muito diferente das experiências que as pessoas vivem aqui, das experiências das EQMs, né? Chamadas experiências de quase morte. Né? É isso mesmo, né? Se você for ver, né? A descrição que elas dão, né? Sim, ele visita um outro mundo e volta, né? E nas EQMs é interessante de ver que pessoas que estavam de alguma forma perdidas ou enfrentando uma doença grave na vida, quando são dadas como mortas ou comas profundos, quando retornam algumas, olha, eu tive uma visão, entendi a minha vida, agora eu tenho um propósito. E quando elas voltam algumas com muita força e dão um sentido assim, bem grande para a vida, né? Então, pelo que você está falando, Alex, isso é muito interessante e é uma mensagem de esperança. Todo ser humano, sem exceção, tem um propósito de vida. Sim. A questão é despertar para isso. Esse despertar, ele pode ser... a gente deve esperar que ele ocorra naturalmente ou ele pode ser, digamos que, acelerado mediante uma intervenção profissional, ou seja, uma ajuda, uma consultoria? Sim, sim. Algumas pessoas já muito cedo já se dão conta disso, né? Às vezes quando criança, e a gente observa muitas vezes as crianças brincando, alguns já com algumas predileções, alguns gostos, né?
aquela criança que de repente vai ser médico, que não tem na família nem pai nem mãe médico, mas já querendo brincar, fazendo cirurgia nas bonecas, tu já percebe que ali já tem alguma coisa que está orientando ela, né? E se também é por indicação dos pais ou por modelo dos pais, é como se a alma escolhesse, antes de nascer, os pais, o meio, a cultura mais adequada para ela poder colocar esse propósito em ação, né? Se ela está vindo por vocação, por um chamado interno, isso se desenvolve bem na vida. O problema é quando ela sente que tem que seguir o que o pai está pedindo, que a mãe está querendo, que a cultura está exigindo, e muitas vezes existe uma necessidade de suprir a atenção do ego, e por outro lado existe uma necessidade da alma, e começam a briga, o conflito, e aí começa a se instalar a doença, né? Inclusive doenças físicas podem ser plasmadas, né? Total. Né? Por conta desse conflito. Eu acho que realmente, Alexandre, pelo que você está falando, a parte mais sensível aí é quando a pessoa realmente chegou a concluiu que não está bem, que não está fazendo o que gostaria de fazer, mas também não sabe o que deveria fazer. Né? Eu acho que é aí que talvez profissionais como você podem, com as ferramentas necessárias, ajudar. Sim, com certeza. Né? Um outro processo pode ser quando a pessoa vem, não é de uma forma tão clara como eu estava falando agora, né? Por exemplo, da criança que gosta de brincar de médico, né? A gente vê meninos e meninas muito cedo tocando piano com uma maestria absurda. Assim. Sem dúvida. Da onde vem isso? Não tem músicos na família, mas da onde vem isso? Isso já vem da alma da criança, né? Que se ela tiver o apoio, se ela tiver o direcionamento correto, ela pode se tornar um grande profissional com alguma função aqui na Terra de ajudar outras pessoas, né? Outras pessoas, elas começam a perceber que ao longo da sua vida, alguns fatos, que às vezes são enigmáticos, misteriosos, mas você não sabe dizer por quê, vão direcionando ela para um caminho. Às vezes é um desencontro que ocorre, um relacionamento que não deu certo, pessoas que você conhece, que vão te mudando a conduta da vida, até que você chega a um ponto, você olha para trás e você vai dizer, puxa, mas o que eu estou fazendo hoje tem tudo a ver com o que a minha alma está me chamando. E quando você olha a sua trajetória divina, você vai ver que existe um certo dedo da alma, de uma consciência superior que vai dizendo, mais para cá, mais para lá, mais para colar, né? Até que você faz isso, né? E existem outras pessoas que passam daí por situações muito difíceis, por doenças muito intensas, ou por desastres na vida dela, mas não que isso seja um castigo, mas sim uma forma dela fazer como se houvesse um rompimento na casca da semente. Ok. Né? Por exemplo, uma sequoia, que é uma árvore gigantesca, ela tem aquela imagem toda dobrada em várias partes até caber dentro daquela semente. Incrível. Então, quando ela começa a romper e começa a se desenvolver, que nasce o broto, começa a criar raiz e vai crescendo, vai crescendo. Então, dentro da semente já tinha um propósito desenhado daquela enorme árvore, né? E nós somos assim também, temos esse propósito que está aí na alma e que a gente, ao longo da vida, vai desenvolvendo, Alguns precisam de uma intensidade mais forte, outros vão se lembrando ao pouco. Depende do nível, assim, da quantidade de água que eu bebi no rio Let's antes de nascer. Para saber, né? Você sabe que tem um documentário muito interessante, creio que talvez você já tenha visto, que é o Rap, no Netflix. Não sei se você chegou a ver, que conta exatamente isso que você está falando. É o caso de uma senhora que tinha uma vida lá aparentemente estável, como modelo, etc., e passou por um acidente que a deixou desfigurada. Mas depois desse acidente, pelo jogo das coisas que foram acontecendo, perdeu o marido, etc., reencontrou um novo marido, ela finalmente encontrou o que ela disse que é a verdadeira felicidade. Hoje ela agradece pelo acidente, que se não fosse aquilo, ela não teria despertado. Ela estava numa vida completamente superficial, frívola e etc. Então talvez seja um pouco isso que você está falando. Às vezes o processo é intenso, aparentemente destrutivo, mas é para revelar. Sim, eu gosto muito assim, da metáfora do guardrail, aquelas cerquinhas que tem do lado da estrada, né? Porque quando ocorre o choque com o guarda-reio, significa que você saiu do seu caminho, você saiu da sua rota e bateu, e essa colisão causa dor. Então, se você está num processo de dor, de angústia, de depressão, alguma coisa está errada na sua rota, no seu caminhar aí da sua vida. Então, aí o que precisa ver? Qual é o sentido que eu preciso resgatar para continuar em frente, né? Perfeito. Você diria que se nós pegarmos 10 pessoas, essas 10 pessoas podem ter propósitos diferentes, mas existe um propósito macro para toda a humanidade, que pudesse dizer que existe um pano de fundo, um plano
cósmico. Não sei se eu me fiz claro. Então, eu acho que o propósito maior de todo mundo é aprender a amar, né? E esse aprender a amar, tu vai expressar de várias formas diferentes. O Prem Baba fala um pouco disso, né? Mas quando você está imbuído do seu propósito, ele pode ter formas diferentes de você apresentar isso na sua vida. Perfeito. Né? Então, se você vem, por exemplo, lá você descobre, se você fez uma autoinvestigação profunda, né, através da meditação, do silêncio, da autobusca, do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, você vai encontrar isso. Né? Alguns dizem assim que para nós ocidentais, a nossa meditação muitas vezes vem através da doença, que é onde você para tudo, quando você entrou em colapso, parou tudo, revisitou a sua vida e disse, isso eu não quero mais, eu quero seguir por aqui, né? Perfeito. Aí quando você chega nesse ponto de saber para onde você quer direcionar a vida, enfim, aí você pode colocar ela em prática. Por exemplo, uma pessoa que tenha descoberto que o seu propósito é trabalhar ajudando pessoas na sua qualidade de vida através de plantas, pode se expressar de formas diferentes, de uma forma mais contextualizada. Pode ser um cozinheiro vegano, pode ser alguém que trabalhe com distribuição de alimentos sem agrotóxicos, né? Pode ser uma pessoa que trabalhe com uma tendinha de ervateiros, ou pode ser alguém que trabalhe com fitoterapia, né? Aí, nesse propósito, vai trabalhar muito com seus valores da pessoa, né? Com as suas habilidades, com isso que já está intrínseco aí dentro. Agora, a forma como você vai colocar, você pode construir isso. Você só tem que olhar para a alma e aí ver de que forma o seu ego pode lhe ajudar a botar o propósito em ação. Ok. Como é que funciona, Alexandre, esse tipo de consultoria que você faz? Por exemplo, uma pessoa, por exemplo, o Jamil, está inseguro com relação, não sabe que vocação tem, só sabe que não está no lugar que gostaria de estar, né? Como é que funciona essa consultoria que pessoas como você, os coaches, né, life coaches, etc., dão? Existe um processo, existem ferramentas? Sim. Como é que você ajuda a pessoa a achar o propósito dela? Sim. Primeiro passo... Se for possível resumir, né? Claro. Sim, rapidamente. Claro. No primeiro passo, tem que olhar para as crenças da pessoa, né? Ver quais são as crenças que estão impedindo dela de ir para frente. Normalmente ela está impregnada de crenças limitantes que vêm da cultura familiar, que vêm da cultura local e às vezes vêm de uma cultura muito extensa e ela está muito presa ainda na dor do ego dela. Então ela tem que começar a olhar um pouco para as suas habilidades, o que é que vem da alma. E aí tu visita um pouco lá o seu espaço infantil, da adolescência, e vê o que era intrínseco, o que é que está... Aí quando você começa a olhar para isso, olhar para o seu histórico de vida, ver quais são os padrões positivos que você tem aí, e começa a tomar consciência quais são os seus valores, que são as qualidades da sua alma, né? Quando você pega isso, começa a juntar, aí começa a abrir um novo caminho, né? Você começa a ver que existe uma trajetória que você pode colocar a serviço de algo maior, e é algo maior que eu digo é algo da sua alma, né? Que pode ajudar as pessoas, né? E aí vem uma inversão de valores, né? A gente trabalha muito hoje, assim, colocando o ego em primeiro lugar. Sim. Mas eu preciso trabalhar com a visão da alma e botar o ego a serviço da alma. O ego ele é um excelente executor e um péssimo rei, né? E o que a gente faz hoje é botar o ego em primeiro lugar e aí as coisas vão se distorcendo. Existem, por exemplo, visões de propósito que a gente trabalha, que num plano mais básico, a gente precisa satisfazer os desejos e as necessidades do ego, que é casa, comida, afeto, tudo isso. Mas não é tudo isso. Aqui a gente só satisfaz os desejos. Num plano maior, que é o nível da alma, você vai entender que você vai sentir a alegria de ajudar, de se colocar à disposição dos outros. Então, quando você bota o ego e a alma em alinhamento, aí sim, um caminho talvez novo se abra para a pessoa e que quando ela está em fluência com isso, nossa, aí vem a abundância, as relações ficam mais harmônicas, a saúde dela melhora, porque ela está em congruência, né? Que interessante. E essa consultoria, existe um tempo pré-determinado ou é o jogo da terapia, da consultoria que vai determinar quantas sessões a pessoa precisa? Normalmente eu trabalho aí de 12 a 15 sessões, né? Ela tem que fazer uma leitura do seu histórico de vida, eu vejo quais são os elementos sabotadores que não estão deixando elementos sabotadores, fala um pouquinho disso. Isso, o que é o elemento sabotador? A pessoa pode se auto-sabotar, então, Total, sem saber? Total. Sem saber que está se auto-sabotando? Sim, porque assim, ó, ela vai ver como é que está o seu momento de vida agora e onde ela desejaria chegar, né?
Nessa trajetória, o que te impede de sair daqui e encontrar o seu caminho, ou botar o seu em prática, muitas vezes a pessoa tem ou a preguiça, ou a procrastinação, ou o medo, né? Ou então deixar que determinadas emoções atrapalhem tudo na hora que ela está botando em prática ou se relacionando com as pessoas. Esses elementos são os sabotadores. E aí você tem que olhar para esses elementos porque eles são atitudes e comportamentos infantis que deram certo na infância, mas que agora não precisa mais. Um exemplo clássico disso, por exemplo, é o que eu chamo de hipervigilante. O que é o hipervigilante? É aquele aspecto do comportamento que você está sempre olhando de onde vai vir o problema, né? O que vai acontecer de errado. Né? Isso mesmo. Quando a gente é criança, a gente é preparado assim, ó, quando você estiver voltando para casa, olhe para os dois lados da rua, não aceite bala de ninguém na rua, não aceite nada para comer, não converse com fulano. Isso é o que a gente recebe de orientação da mãe, né? Serve como um nível de sobrevivência. Só que chega numa fase adulta que a gente já sabe se cuidar, que esse hipervigilância, se ele tiver com um volume muito alto dentro da nossa cabeça, você vai começar a ver problema em tudo, vai começar a botar limitações. Verdade. Sem saber, às vezes, que está fazendo isso, né? Claro. É claro, às vezes, para outras pessoas, mas a pessoa mesmo não sabe que ela está nessa cantilena, vamos dizer assim, não, é claro, nessa programação. O que é o sabotador? O sabotador é o inimigo dentro da tua trincheira vestido com o teu próprio uniforme. Durante um tempo ele foi necessário. Excelente agora, comparação. Você tem que olhar para eles e, meu amigo, agora não precisa mais, vamos baixar mais a bola. Fantástico, fantástico, Alexandre. Me diga uma coisa que me preocupa muito, Alexandre, mas antes de eu te perguntar isso, eu gostaria de te perguntar o seguinte, aquela pirâmide do Maslow, então tem a ver? Total. Ele estava correto quando fez aquela são os níveis de consciência que você vai trabalhar. Tudo bem, necessidades básicas são importantes, mas não bastam, né? Não basta. Você vai estar vazio. Exatamente. Se você só parar aí. Exatamente. Você pode realizar isso, daqui a pouco você tem tudo que precisa. Sua conta bancária está recheada, você tem o melhor carro, você tem isso tudo, tem tudo. Mas existe um vazio da alma. Se você não preencher esse vazio da alma com as necessidades da alma, daqui a pouquinho você começa a entrar num processo de tristeza, de autodestruição, de depressão, né? Porque você se sente incompleto. E aí você vai buscar uma série de coisas do cotidiano para tentar tapar isso que é incompleto, né? O Leonardo Boff fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, que a gente não tem como tapar essa imensidão com coisas que são concretas. Exato. Né? Muito feliz essa comparação. Exatamente. Então você só consegue preencher a imensidão com aquilo que também é imensurável. Que é mergulhar na alma, na mente dele próprio. Uma dúvida que muitos têm, Alexandre, você é a pessoa certa, pelo que eu vejo, para responder, é o seguinte, com relação a essa pirâmide do Maslow. Mas quer dizer, então, que primeiro eu tenho que satisfazer a parte material e isso pode levar 15, 20, 30 anos e depois começar a me preocupar com os propósitos da alma, ou eu já posso começar a fazer uma coisa integrada? Não, tu vai ter que atuar em todos os níveis, né? Uhum. Mas é que você tem que começar a trabalhar com as suas necessidades básicas primeiro, né? E isso vem de família. De como foram esses programas familiares, se você cumpriu lá com a sua necessidade de suprir, de ter seu alimento, de ter a sua roupa, de ter a sua casa, de investir na sua autoestima, de ter essa sensação de pertencimento, isso tudo, até a adolescência vem sendo bem trabalhado. Mas de acordo com as lacunas que ficaram aí, Entendi. Se isso não foi resolvido lá para esse núcleo familiar, isso vai sendo reproduzido ao longo do tempo. E só está te chamando a atenção porque você precisa tapar esse buraco para ir adiante, né? Porque você não consegue olhar para as estrelas com o seu umbigo ainda doendo. Exatamente. Então você precisa olhar para essas necessidades e aí vem as necessidades do ego. Você precisa satisfazer isso também, precisa aprender a lidar com o desejo. Porque se eu negar o desejo, se eu brigar com o desejo, se eu não satisfazer isso, o que acontece? Eu estou prendendo a alma. Porque aí todos os prazeres que também vêm junto com a alma, você está encarcerando ela, né? Você tem que aprender a transitar nisso, mas ir além. Você diria que é possível a pessoa, nessa atitude integrada, integrativa, ela conseguir ter uma excelente remuneração, uma excelente base material fazendo o que ama? Total, total. Porque você não está preocupado com o dinheiro daí. Quando você relaxa com a questão do dinheiro, mas está produzindo algo, aí vem a abundância. Se você está só focado no dinheiro, você... Enriquecer a todo custo, né? Aí você desconecta com aquele seu propósito, né? Se você faz algo bem, faz com o coração, com a alma, você tem lugar, assim, boa remuneração, tem abundância em qualquer lugar do planeta. Tem que estar conectado com isso, mas utilizar também
de uma forma prática, orientada, estruturada, Sem dúvida. o ego para lhe ajudar. Né? Alexandre, uma coisa que me preocupa muito é a questão da educação. A educação, ela me parece que hoje, pelo menos no Ocidente, não sei como é que está no Oriente, ela mais se preocupa em habilitar a pessoa a exercer tecnicizar a pessoa, né? Instrumentalizar ela para exercer um cargo de remuneração e uma boa... Isso é educação. Quando deveria ser completamente reorientada para já trabalhar com essa questão de vocação, que eu não vejo ser trabalhado no começo. E acontece o fenômeno que você bem conhece, que o nosso querido internauta conhece, da pessoa entrando muito cedo no vestibular, daí ela faz meio curso, ou o curso todo, daí descobre que não era aquilo que ela queria, daí ela vai com uma série de problemas aí decorrentes. Pois é, existe uma preocupação com a sobrevivência muito direta com isso. Né? Você vai fazer esse curso, aquele ou aquele outro, porque isso dá dinheiro. Sim. Né? E aí, se isso dá dinheiro, vai garantir a sua sobrevivência. Porém, quando você está focado apenas na sobrevivência, chega um momento que aquilo não te satisfaz mais. Sim. Chega um momento que você vai se sentir vazio com isso. Uhum. Então, essa é uma preocupação muito grande. Se a gente começasse já a trabalhar, já existem algumas educações hoje, algumas metodologias que estão voltadas para trabalhar também com a essência da alma. A pedagogia Waldorf trabalha muito. A Waldorf, sem dúvida, clássica. E vai, assim, olhar para a sua essência, quais são os seus valores, o que a sua alma está pedindo e depois de que forma pode ser colocado em prática. Agora, se você está preocupado apenas com a realização financeira disso, temos problemas aí. E os pais geralmente são os claro, grandes, né? Porque... mas aí é aquela questão que eu estava falando. Quando você está numa busca de um propósito, algum dos rompimentos é dessas crenças. Será que eu estou seguindo essa profissão porque a minha alma estava pedindo ou porque os meus pais disseram que eu tinha que seguir isso? Um dos casos, isso ocorreu comigo, né? Ah, é? Não diga? Sim, a minha formação básica foi dentro da eletrônica. Eu fiz técnica eletrônica. Né? Eu fiz isso porque a minha família vinha de uma família muito técnica com isso. Meu irmão tinha seguido essa carreira, meu pai também era técnico nessa área. E aí eu cheguei a um ponto que eu disse, estou seguindo isso por quê? Não é isso que eu quero. Eu queria trabalhar com pessoas. Né? Olha só. E até o ponto de abrir mão daquele suposto medo do vazio, que não vai dar certo, que não vou conseguir disso, que me dá um dinheiro, para entrar numa coisa que me satisfaz maior, foi uma briga de alguns anos aí. A transição, transição, claro. Perfeito. Pelo menos levei 10 anos. Se você tivesse na época um Alexandre Magno para te dar uma assessoria, talvez a transição fosse menos dolorida, fosse mais suave. É, exatamente. Mas esse medo era um dos elementos sabotadores, né? Olha isso. Rapaz. Então, tem uma história que eu acho muito bárbara, assim, de um casal que queria dar para o seu filho um cavalo. E eles levaram numa feira dessas, e o menino escolheu um cavalo, e o cavalo era muito chucro, ninguém conseguia domar o cavalo, porque ele pulava muito, até que o menino percebeu uma nuance do cavalo, saiu assim do lado da mãe, foi lá e pegou o cavalo pelo buçal e virou ele contra o sol. Quando ele vira o cavalo contra o sol, o cavalo acalma. Porque o que estava deixando o cavalo nervoso era a sombra dele que fazia ele se assustar. Olha. Aí o que ele faz? Ele sobe no cavalo, doma o cavalo e segue uma cavalgada. E esse menino com 5 anos, nada mais, nada menos, era Alexandre o Grande, né? Que coisa. Ele domou o seu cavalo bucéfalo, ele teve grandes conquistas. Sim. Mas a gente domar essa sombra, domar esses medos, subir em cima dele e utilizar essa força ao meu favor, né? Então, se a gente não domar esses medos, domar essa sombra, domar esses sabotadores, eles me arrastam para outro lado durante a minha vida inteira. Né? Não, e é exato o que você está falando, e parece que um dos maiores medos e um dos mais presentes é o medo da escassez, né? Total, né? Que a gente mais vê nas pessoas é o medo da escassez, né? Quer dizer, não, mas se eu fizer isso, vai me faltar, pode me faltar, né? Isso para você desprogramar, existe todo um trabalho, toda uma intervenção. Exatamente. É uma inversão de valores, né? Uhum. A nossa sociedade ainda está muito baseada assim, nos valores do ter. A gente precisa olhar um pouquinho mais para o valor do ser, né? Junto com o ter. Alexandre, você orienta pessoas de todas as idades, por exemplo, jovens, estudantes que estão ainda se definindo, carreira, tudo, pode te procurar? Sim, com certeza. As pessoas podem me procurar. Podem te procurar, você faz todo o... Faço uma entrevista inicial com ela, depois vou vendo qual é a melhor metodologia de ajudá-la. Uhum. Se fosse para você deixar uma mensagem para todos que nos estão vendo, e nós temos amigos aí no Brasil e fora do Brasil também, justamente para aquela pessoa que está passando nesse momento por uma crise dessas que você está falando, se você pudesse dar uma orientação aqui rápida, né? Qual que seria o primeiro passo para ela começar, talvez, sair dessa crise? Crise vocacional, crise de vida? Eu diria assim, que a crise é um chamado.
Se a gente olhar para essa perspectiva, talvez a sua alma esteja lhe pedindo algo que você não está conseguindo ouvir. E a dor só está sendo uma baliza para te apontar que existe uma outra saída, um outro rumo, um outro caminho. E aí escutar o que está lá dentro, quais são os seus valores principais, quais são as suas habilidades que você está sufocando. Talvez a gente tenha que dar mais um tempo aí para cantar, para dançar, né? Para diversão, para meditação, para o silêncio, ao invés de ficar tão preocupado em ter, em acumular dinheiro, em estar preocupado com os boletos no final do mês. E quando eu começo a mergulhar um pouquinho mais nesse ser, aí começam a abrir perspectivas, né, maiores para a minha vida, né? Maravilhoso, Alexandre, maravilhoso. Olha, antes de terminar, eu gostaria de pedir para que você falasse um pouquinho. O Alexandre ele apresenta um programa de rádio na internet maravilhoso, que aqui o programa Realidade Fantástica recomenda oficialmente, porque é um programa assim de evolução espiritual, psicológica, que vale a pena. Fala um pouquinho do teu programa e como é que as pessoas te acham na internet. É radiodebemcomavida.com. Tá saindo aí já no lettering. Aí você pode acessar pelo seu computador, seu tablet, celular, tem os aplicativos que você baixa. Então é uma rádio que vai tocar música suave 24 horas por dia, e tem um programa que eu faço ao vivo sempre aos domingos à noite, às 21 horas. E ele fica postado depois ali como um podcast, né? E é um programa voltado assim para famílias e a preparação da sua semana, né? E eu trabalho muito com a questão dos valores, qual é o seu sentido da vida, para onde você vai dirigir a sua vida, né? E as pessoas, então, quando acompanham o programa ao vivo, elas podem ter a sua água para fazer a imantação positiva. Ah, tem isso. Tem. Magnetizar a água. Isso, em cima Perfeito. muito das experiências do Dr. Masaru Emoto, né? Ah, sim. Que provou, né? Que provou cientificamente, né, que é a sua intenção, né? As pessoas mandam os nomes de pessoas que elas querem que entrem nessa corrente positiva do bem. Então a gente cria um campo com todos os ouvintes que estão ali plugados, né, nessa corrente positiva do bem. Você faz um processo de meditação e uma visualização para a sua vida, né? E sempre tem um tema que eu trabalho que é justamente sobre isso. O que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, o que é que me orienta na vida. E eu busco em vários mestres aí que estão nos trazendo uma visão de um futuro melhor, né? Perfeito, Alexandre. Olha, acompanhe a Rádio De Bem com a Vida, que vale a pena. Você vai descobrir como ficar de bem com a vida. Isso a gente pode te dar certeza, porque o trabalho é muito bonito mesmo. Alexandre, antes de encerrar definitivamente, eu estou colocando os teus dados aí para as pessoas poderem te achar. Você aceita também convite para cursos, palestras? Sim, você é professor de pós-graduação, dá aula lá na pós onde a gente coordena, na Faculdade Espírita, mas eu sei que você viaja o Brasil todo, então você está disponível para convite. Sim. Eu seguido estou me chamando para um lugar para o outro. Eu estou trabalhando com equipes, trabalhando com grupos, né, dando aula na pós-graduação, curso de extensão. Perfeito. Olha, a gratidão é imensa por você ter vindo aqui. Mais uma mensagem realmente que faz a diferença. Esse é o propósito do programa e você veio preencher. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. E a todos vocês que nos acompanhando em mais uma palestra maravilhosa, mais uma entrevista maravilhosa aqui, que possa ter sido bom para você, que possa ter sido de orientação. Esse é o nosso propósito. E para você acompanhar melhor esse nosso propósito, quem sabe achar o teu propósito também, será interessante você se inscrever no nosso programa. Isso é rápido, fácil, gratuito. Você coloca ali, clica ali no inscrever-se, coloca o seu e-mail e você estará nos acompanhando. Acompanhe o nosso site na internet, a nossa página no Facebook, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.